Fala, meu povo, como vai? Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Videozinho novo aqui no canal, tá? Nesse vídeo a gente vai dar uma voltinha aqui pra, como você viu no título aí, testar a GoPro Hero 13, tá? É uma câmera nova que eu adquiri e agora a gente vai fazer um testezinho de filmagem em movimento com a moto, tá bom? Pessoal que quer fazer às vezes um motovlog, quer acoplar uma câmera no capacete para filmar viagem, rapaziada que faz para mostrar a rotina de delivery, né, de entregas, vocês vão conseguir ter uma ideia através da GoPro Hero 13, tá? É uma câmera sensacional, eu considero uma câmera sensacional com muitos recursos. Eu não vou aqui fazer algum review de recursos dela, porque é um vídeo mais técnico, um vídeo que não é para fazer assim em movimento, né? Mostrando os recursos. Mas, enfim, aqui ela já está configurada basicamente na função Hyperview, que é onde ele expande o campo de visão. Filmagem em 4K a 60 fps, tá bom? 60 quadros por segundo. Ela tem uma resolução até maior, a 5.3K e a 120 fps, mas tem alguns celulares, computadores que acabam não reproduzindo nessa resolução, que é uma resolução muito alta, e também o arquivo fica muito pesado, né? Então acredito que para nossa realidade aqui o 4K a 60 fps atende muito bem, tá? Queria agradecer já a presença de você aqui no vídeo. Se puder dar uma força, se inscrever no canal, tá bom? Dá um like aí, se inscrever, para tornar esse vídeo um pouco mais relevante e também motivar para eu continuar fazendo esse tipo de conteúdo, tá bom? A ideia aqui também é fazer motovlogs, minha rotina do dia a dia, fazer lives, fazendo delivery com o iFood 99, Uber. Então eu vou movimentar bastante esse canal. Gostaria que você pudesse me ajudar contribuindo aí, clicando no botão de inscrição. Fechado? Bom, vamos lá. Aqui eu tô dando uma volta aqui na minha cidade aqui, interior de São Paulo, Americana. Se você for daqui de Americana também estiver vendo esse vídeo, comenta aí para eu saber. Bora lá. Eu já fiz um teste aqui nessa câmera, mas assim, sem divulgar vídeo nem nada, só que foi à noite. Então essa é a primeira vez que eu tô testando pra valer essa câmera configurada da forma que eu gostaria durante o dia. Se você também tem uma GoPro, quiser falar, deixar alguma dica, fazer algum comentário referente às funcionalidades, ao seu uso também, é importante para agregar aqui para quem está assistindo o vídeo, tá? Como eu adquiri essa câmera agora, eu não tenho muito argumento para falar dela, é só o que eu vejo através de vídeos relacionados a ela. Também tem uma dúvida que é muito comum aqui, tá? É uma dúvida que eu tive para fazer essa configuração de motovlog, tá? A GoPro, ela tem um aplicativo chamado Quick GoPro, se eu não me engano, e você paga uma assinatura lá e você tem diversos recursos nesse aplicativo, né? Esse aplicativo permite você editar vídeos, todos os vídeos que você grava na sua GoPro. Acho que desde a 7, a partir da GoPro 7 em diante, ele já sobe direto para o aplicativo, né? A partir do momento que você conecta ela na energia, num carregador, pode ser num power bank, alguma coisa assim, ele já sobe o vídeo que você gravou
para a nuvem, né, para o aplicativo. Então fica bem mais fácil depois para você visualizar, para você fazer edição. E dentro do próprio aplicativo também, ele já tem uma parte lá que você faz, é um editor, né, que você consegue editar os seus vídeos. Ele tem diversas sugestões de edição também dentro do aplicativo, que ele edita sozinho, né, faz aquelas artes também de vídeo de ação. Você escolhe o tema lá e ele meio que autoproduz o próprio vídeo. Isso tudo dentro do aplicativo, tá? Para quem não conhece, é bem interessante também, que ajuda bastante para você fazer criação. Que mais que é do aplicativo? Então, aí eu tava falando que dentro do aplicativo você consegue fazer diversas funções, mas uma dúvida que é muito comum, que eu tive também, é a questão da configuração para motovlog, né? O que precisa ter, se só ter a câmera já é o suficiente ou não. E basicamente a resposta é sim e não. Por quê? Se você só tem a câmera e um suporte de capacete para acoplar a câmera, beleza, você vai fazer sua gravação normalmente e vida que segue. Porém, a qualidade não vai ficar boa. Por quê? Porque a GoPro, ela tem um microfone nela externo, e para você fazer esse vídeo de motovlog, você vai ter muito som de vento, né? O ruído do vento. Então, se você quiser falar alguma coisa, não vai dar para ouvir nada devido ao vento, né? Então você precisa ter algumas alternativas ali para contornar esse problema, que é a questão do vento. E a GoPro, ela não tem entrada para microfone externo, tá? A GoPro 13, ela não tem essa entrada. E eu acredito que eles fazem isso de forma proposital, para fazer como se fosse uma venda casada. Por quê? Porque eles vendem itens próprios deles, né? Que é chamado de Media Mod, que é um módulo de mídia, na verdade, né? E esse módulo de mídia nada mais é que uma caixinha, como se fosse uma capa que envolve a GoPro. Então você encaixa ela dentro desse Media Mod, e aí esse Media Mod, ele tem 3 saídas, que é uma saída para mini cabo HDMI, caso você queira transferir a imagem para algum monitor, algo do tipo. Ela tem uma outra saída que é um USB-C, onde você consegue energizar, né? Colocar um carregador, carregar a câmera e a bateria que está dentro da câmera. E também ela tem uma saída, esse Media Mod, essa capinha que protege, que envolve a câmera, ela tem uma outra saída, que é a saída P2, onde você consegue plugar um microfone externo com entrada P2, e aí sim você consegue esse microfone puxar para dentro do capacete, que foi o que eu fiz, e ter o áudio dentro do capacete, né, do microfone, que é o que vocês estão ouvindo agora. Então essa é a configuração para fazer motovlog com a GoPro 13, tá? Esse Media Mod, eu vi que ele, se você for comprar ele à parte, ele é caro, tá? Então existe uma segunda alternativa, que é um adaptador de áudio. Para você não comprar esse Media Mod, você conecta um adaptador na própria GoPro, que ela tem uma saidinha ali, né, de USB-C. E aí mas é um adaptador próprio lá, tá? Se eu não me engano, tem 1 ou 2 modelos apenas que servem, pelo menos é o que eu sei. E aí você acoplou na GoPro esse adaptador, você vai ter que meio que encaixar ele dentro ou na parte externa, né, do seu capacete, porque ele não é tão pequenininho, ele é em torno de uns 3 dedos assim, né, uma caixinha. É como se fosse um pendrive, só que um pouquinho maior. E aí você acopla ele no capacete e depois conecta um fone nesse adaptador. Então é uma gambiarrazinha, fica um pouquinho ruim, né, porque é muita coisa no capacete, mas serve também. Eu vejo que muita gente acaba utilizando. Por quê? Porque ele é mais barato do que o Media Mod da GoPro, que é próprio da GoPro, tá? Mas, claro, se você tiver condições de adquirir o Media Mod, é muito mais fácil, que aí é só você comprar ele
encaixar a GoPro dentro dele, e aí aí nesse Media Mod já tem as saídas para o microfone, o cabo USB-C, tem tudo isso. E aí já facilita bastante. Se você tiver alguma dúvida, que você queira algum apoio, alguma ajuda para montar um setup assim de motovlog, me chama aí, manda mensagem nos comentários aí, né? Escreve nos comentários que eu tento responder, tirar a dúvida também, tá? Tento ajudar você a configurar para ficar bem legal, tá bom? Outra coisa que eu não comentei também, que permite fazer o aplicativo Quick da GoPro, quando você faz a assinatura dele, se você tiver uma GoPro 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, né, a partir das 7, você consegue fazer lives também, né, que é o que eu quero fazer também. Que você, dentro do próprio aplicativo, tem um campo lá, a partir do momento que você conecta a sua GoPro nesse aplicativo, você consegue criar uma live, um link de live que você pode jogar essa live tanto para o Facebook quanto dentro da própria GoPro, ou no YouTube, ou se eu não me engano na Twitch também, não tenho certeza, tá? São, se eu não me engano, 4 ou 5 plataformas diferentes que você pode transmitir essa live, tá bom? E aí você tendo uma conexão 5G, o que você tem que fazer? Você conecta a GoPro no aplicativo, vai lá que você quer fazer uma live, a câmera tem que estar conectada na mesma rede Wi-Fi do celular, tá? Porém, quando você faz motovlog, você está na rua, então você tem que rotear a sua conexão do celular, seu 5G de preferência, para a câmera, tá? E aí, a partir do momento que você conectou a câmera no seu 5G do seu celular, aí sim você consegue fazer a live normalmente. E eu sei que vai variar muito da qualidade da conexão, né? Cada cidade tem uma conexão diferente, às vezes tem cidade que o sinal é pior e tal, mas aqui onde eu moro até que o sinal é bem bom, então eu não tenho muito problema com isso. E aí você consegue realizar live. Porém tem um problema, tá? Quando você faz a live, por quê? Porque a bateria da GoPro, ela vai embora muito rápido. Então o ideal é você ter mais que uma bateria, tá? Você ter no mínimo 2 baterias para você fazer a troca da bateria, né? Porque daqui 1h30 no máximo essa bateria vai se esgotar. Mas a gente sabe que quando você está fazendo live, se você tiver que trocar a bateria, a câmera vai desligar e você vai ter que depois criar um novo link, abrir uma nova live. A gente sabe que isso é um pouco problemático, tá? Então qual foi a minha alternativa que eu contornei isso? Com esse Media Mod que eu tenho, ele tem a saída do microfone P2 e ele tem a saída também do cabo USB-C, que você consegue plugar um power bank nessa porta, né? E aí é muito fio, mas é a alternativa possível para você não sofrer com isso. Você conecta um power bank na entrada USB-C do Media Mod e conecta o microfone na outra entrada P2. E aí a câmera conectada ao power bank, a bateria vai estar lá 100% por muito tempo. Porém, eu não aconselho você ficar grande quantidade de tempo conectado no power bank, né? Senão você vai viciar a bateria. Então eu tô vendo se eu adoto uma estratégia de iniciar a live com ele conectado ao power bank, ficar 1h30 mais ou menos com o power bank conectado, né? Aí a bateria vai permanecer a 100%, eu já fiz o teste, ela não vai descarregar. E depois que 1h30 eu tiro o cabo, deixo ele guardadinho, né? No power bank mesmo, e continuo a live com a bateria da GoPro. E aí depois, quando eu ver que já vai estar perto dela descarregar, que passou 1 hora, ela já vai estar zerando ali, eu conecto o cabo de novo e aí vai subir para 100%. Isso, claro, se a bateria não tiver tão ruim, né? Se a bateria já estiver bem viciada, aí pode ser que não carregue essa bateria com o power bank, tá bom? E aí você consegue ter um tempo de duração maior para sua live, pelo menos ali
torno de 3 horas, tal. Aí você, beleza, você fez 3 horas de live, você pode encerrar ali, depois você troca a bateria, coloca uma outra bateria. Eu, no caso, eu tenho 3 baterias, então eu consigo fazer essa estratégia 3 vezes, né? E aí eu consigo ter um tempo de live bastante longo, de pelo menos ali umas 6 a 8 horas de live eu consigo fazer, que a gente dificilmente vai fazer mais que isso, né? Porém também tem um detalhe, tá? É interessante você ter um plano de dados no seu celular 5G, um plano de dados maior, né? Eu tenho um plano de 70 GB e eu acredito que esses 70 GB vai permitir eu fazer ali na média de umas 5 horas de lives por dia, pilotando a moto, por assim, uma média de uns 20 dias no mês. Eu acho que não vai acabar com o meu plano. Então eu já fiz todos esses cálculos aí e já estou passando o caminho das pedras para vocês, tá? Para quem tiver essa vontade, já vai ter mais ou menos um norte do que fazer e como fazer, tá bom? E tem o detalhe também da GoPro, que para essa função live, a GoPro 13 ela é mais indicada mesmo, tá? Do que da 7 em diante até a 12. Da 7 até a 12 elas fazem também, mas a 13 é outro patamar, outro nível. Aí você vai para um outro nível. Então, dependendo do valor que você vê aí, uma GoPro 7, 9, 12, às vezes compensa você investir um pouquinho mais, mas você ter uma qualidade de equipamento muito maior, né? Muito superior, que depois você não vai sofrer, né? É um investimento, pessoal. Quem quer fazer esse tipo de atividade tem que investir um pouquinho em equipamento para tornar possível. A gente sabe que hoje tem muito conteúdo de gente boa aí fazendo, e a gente precisa meio que se equiparar ali para não ficar muito para trás, né? Que a gente sabe que o visual, o áudio conta muito para quem quer gerar algum tipo de conteúdo, tá bom? Bom, agora que eu tô pegando o caminho de volta para minha casa, acho que deu pra gente ver mais ou menos o comportamento da GoPro. Ela tá configurada, ela tem várias pré-definições que você já pode deixar pré-configurado na câmera, e depois, quando você for gravar, você escolhe a pré-definição de configuração que você escolheu. Então essa aqui eu fiz uma pré-definição, deixei salvo para pilotar a moto durante o dia, né, com a luz do sol. Então tem a questão do brilho, que você já deixa meio ajustado para um ambiente mais iluminado, tal. Eu tenho uma configuração também para andar à noite, que aí ele clareia um pouco mais a imagem. Então você também consegue já meio que deixar isso salvo, tá bom? Para depois facilitar na hora que você for fazer suas gravações. E ela tem diversas pré-definições. Você pode fazer umas 5, 10, sei lá quantos, qual é o limite, diferentes, tá? E deixar salvo lá, e depois você só escolher a que você quer para aquele momento. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço novamente vocês estarem aqui, chegarem até aqui no final do vídeo, tá bom? E se puder, se inscreve no canal aí, curte aí o vídeo, tá bom? E se tiver alguma dúvida, pode comentar aí que eu tento ajudar. Combinado? Fechou? Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau.